Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 4, novamente. Provérbios, capítulo 4. Vamos ler aí do versículo 20 até o versículo 27. Provérbios 4, de 20 a 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Mais uma vez que o Senhor nos ajude a compreender sua palavra. Amém. Não vamos esquecer que essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, através do rei Salomão, diz este livro de Provérbios, que é a sabedoria que está falando conosco. É a sabedoria de Deus. E quando nós olhamos para Colossenses, nós entendemos que a sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nele reside toda a sabedoria e a ciência. Em Cristo reside corporalmente toda a divindade. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, seja ela em qualquer lugar, em qualquer livro, é a inspiração do Todo-Poderoso. É a inspiração de Deus. É a inspiração do Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos então as palavras sábias. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Para as minhas palavras. Nós vamos fazer questão nessa noite de ler alguns versículos seguindo os conselhos da sabedoria. Considerando que a sabedoria, o Espírito Santo revelou que para nós guardarmos o nosso coração, nós temos também a necessidade de guardar todo o corpo. E a palavra de Deus nos mostra aqui como nós devemos guardar. Filho meu, atenta para as minhas palavras. João capítulo 17 e o versículo 17, as palavras do Senhor Jesus Cristo sobre a sua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. As palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a sabedoria nos diz que é para nós atentarmos para as suas palavras, é a palavra de Deus. E ela é a verdade. Santifica-os na verdade. Separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Também
A sabedoria nos diz: às minhas razões inclina o teu ouvido. Ou, quando nós pensamos nas razões, nós, como seres humanos, nós pensamos: o quê? Por quê? Então a palavra de Deus nos ensina o porquê de todas as coisas. Em Romanos capítulo 11, nós lemos essas palavras. Romanos capítulo 11, versículo 33, até o versículo... Romanos capítulo 11 e o versículo 33 em diante, diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? E aí nós lemos o porquê de todas as coisas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Essas palavras que Paulo escreveu aos Romanos, quando olhamos nas Escrituras, nós temos palavras lindas, nós temos escritos lindos, né, em todos os livros da Bíblia. Mas esses versículos nos chamam a atenção para olharmos para as profundidades. A profundidade das riquezas do Senhor, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É interessante quando nós pensamos aqui em Provérbios, capítulo 4 e o versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, a verdade. Não existe outra coisa neste mundo que seja a verdade. Embora os homens não queiram a verdade da palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo foi julgado por Pilatos, o Senhor Jesus falou da verdade. E ele perguntou para o Senhor: o que é a verdade? É toda a Escritura. A verdade é Deus. A verdade é Cristo. É toda a sua palavra. Então diz: filho meu, atenta para as minhas verdades. Minhas verdades. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 1, versículo 3, nos mostra do ouvido e dos olhos, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amigo, às vezes você já ouviu acerca do Senhor Jesus Cristo, não sabemos quantas vezes, uma vez, duas, anos, muitos anos, não sabemos.
Mas você já parou para pensar que não existe outra verdade além de Cristo? Não existe outra verdade além da palavra de Deus? Nós pensamos de manhã, como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Já entregamos ele ao Senhor Jesus Cristo? Você já entregou o seu coração a Jesus Cristo? Já creu nele como seu Salvador pessoal? Não algo que os outros falam, que você ouve de outras pessoas falando. Você individualmente já aceitou, já recebeu, já confiou no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador pessoal? Os anos têm se passado desde que este livro, estas cartas foram escritas, né? Apocalipse, mais ou menos no ano 95 da nossa era. Quase 2000 anos. E a palavra de Deus diz que o tempo está próximo. Aí você diz então, mas já passou 2000 anos e isso é um tempo muito longo. Pedro escreveu na sua carta que para o Senhor 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos. Ele está fora do tempo. Para ele não tem tempo como nós temos o tempo. Nós contamos o tempo, segundos, minutos, horas, semanas, meses, anos. E não esqueçamos de que até meia-noite já partiu 800 pessoas para a eternidade, somente com problemas cardíacos. E nós estamos aqui, assentados, tranquilos, e o seu coração já está calmo, tranquilo? Se Cristo voltar hoje para buscar os seus, é o que nós estamos aguardando. A volta do Senhor Jesus Cristo nas nuvens para nos buscar. A voz de arcanjo, a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, nós que estivermos vivos naquele dia, todos seremos transformados e vamos subir e encontrar o nosso Salvador nas nuvens. E estaremos sempre com o Senhor, eternamente. Já confiou no Senhor Jesus Cristo? É Ele mesmo que virá. Os seus anjos virá, os arcanjos, seres celestiais, todos apreciando a grandiosidade daquele dia. Que nós não temos, como seres humanos, nós temos um pequeno pensamento sobre aquele dia. Mas será grandioso quando todos os crentes de todos os tempos, há 2000 anos, serão ressuscitados. E todos os crentes de todas as nações, povos, tribos e línguas, seremos transformados e subiremos uma multidão
para encontrar o nosso amado Salvador nos ares. Você está esperando esta volta, meu amigo? Você está esperando, aguardando com ansiedade? Você pode dizer: Maranata, Cristo volta. Cristo volta para buscar os seus, e eu sou um dos seus, porque um dia eu criei no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, pessoalmente. E você, se não fez, é a oportunidade de você, nessa noite, fazer a sua decisão, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, para encontrá-lo nos ares e estar sempre com o Senhor. Ah, a verdade da palavra de Deus. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam essa palavra no coração, no meio do coração, diz aqui, no meio do coração. Interessante como a sabedoria nos diz para guardarmos no meio do nosso coração. Nosso coração tem 4 câmeras, né? Os átrios e os ventrículos. Então, neste ponto, no centro do coração, no lugar mais íntimo, onde as tecnologias hoje podem levar um catéter ali, injetar um contraste e filmar o coração por dentro. Mas no nosso coração, no nosso íntimo, só o Senhor pode esquadrinhar. Ele falou em Jeremias 17. Coração é enganoso mais do que todas as coisas e corrupto. Quem o conhecerá? E o Senhor responde: eu, Senhor, esquadrinho os rins e o coração. O mais profundo do ser humano, só o Senhor pode sondar. E Ele está sondando cada um de nós. E nesta noite, Ele está sondando o seu coração, o seu íntimo. E Ele está vendo, Ele sabe se você já creu nele ou não. Nós esperamos que você compreenda nesta noite a palavra de Deus, que é a verdade, e creia em Cristo Jesus como seu Salvador pessoal, e esteja esperando com ansiedade a volta do Senhor Jesus Cristo para nos buscar e nos levar para a sua glória eterna. O Senhor Jesus Cristo estava conversando com os seus discípulos e dando os seus ensinos em João capítulo, até João capítulo 13, quando ele falou que um dos seus discípulos ia traí-lo. Quando ele falou que Satanás tinha pedido para cirandar eles. E ele falou para Pedro: eu roguei por ti. E às vezes os discípulos ficaram preocupados, né, com aquela situação. E João capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo começa os seus ensinamentos falando: não se turbe o vosso coração. Não fique conturbado o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito: ele é verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo é a verdade, ele é verdadeiro. Se não fosse assim, ele teria dito. Ele falou: eu vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Alguns dos discípulos, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai e não sabemos o caminho. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus Cristo é a verdade absoluta quanto à nossa salvação e quanto tudo que nós vemos e o que nós não vemos. Ele é a verdade absoluta, a palavra de Deus, o eterno Criador de tudo e sustentador de tudo pela palavra do seu poder. Pensando ainda na proteção, né, da nossa boca, diz aqui em Provérbios que não era para nós apartarmos, né, a palavra do Senhor dos nossos olhos, guardando-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. E ele fala da boca: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga ou afasta de ti a perversidade dos lábios. E Josué, capítulo 1, nós lemos essas palavras tão bonitas e tão... quando aprendemos, né, de sermos educados, né? Josué capítulo 1, e nós temos aprendido tanto já nestes dias. Josué 1:8 nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Irmãos, nós temos meditado na palavra de Deus nos nossos dias? Ou será que não temos tempo para a palavra de Deus? É sério quando nós olhamos para a vida de alguém que não medita na palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus, não está com os seus lábios pronunciando a palavra de Deus. Quando nós conversamos sobre a palavra de Deus com alguém e ele não dá atenção no que a palavra de Deus fala e não tem argumentos para conversar conosco, né? Nós ficamos tristes por isso. Porque a palavra de Deus é para ser meditada dia e noite. Dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Se nós não meditarmos, nós não vamos saber o que está escrito. Nós não vamos ter como guardar na nossa mente, descer ao nosso coração, no meio do nosso coração. Há uma frieza, há um desvio devagar, né?
dos princípios da palavra de Deus, dos ensinos da palavra de Deus, das doutrinas da palavra de Deus, nós já temos ouvido. Aquele desvio quase que silencioso, né? Quando se vai afastando e nós vamos vendo a falta de um, a falta de outro, a falta de outro, o porquê, nós vamos ficando sabendo o porquê do desvio daqui, o desvio dali, e nós vamos entender que não meditaram na palavra de Deus dia e noite. Por isso, não tiveram cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Por isso, não prosperaram o seu caminho e não conduziram prudentemente os seus passos. E nós estamos aí também. E se nós não meditarmos na palavra de Deus, nós vamos ser os próximos, porque o nosso coração é enganoso e é corrupto e é progressivo. Ah, nós precisamos ficar atentos. Vamos ler alguns versículos ainda em Gênesis capítulo 13, pensando agora sobre os olhos ainda, né? Gênesis 13, versículo 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu. Então Ló escolheu. Ló não meditou, Ló não pediu a direção do Senhor, Ló olhou para o que era visível aos seus olhos e ele achou aquela campina muito bonita e pastos fartos para o seu rebanho, e ele olhou para aquela situação e então ele escolheu. E é tão triste quando nós lemos no final do versículo 11, falando de Abrão e Ló, e apartaram-se um do outro. E os leitores da palavra de Deus sabem o que aconteceu com Ló e sua família em Sodoma. E para os nossos pés, os olhos veem, a boca fala, o coração, aquilo que a boca está falando, o coração está cheio. Os pés são dirigidos por aquilo que está no coração. Olha o que Salmo 119 nos diz, dos pés. Salmo 119, e o versículo 105. Se não buscarmos esta palavra,
Ela é a lâmpada para os meus pés, diz o salmista. Lâmpada para os meus pés. Não é a lâmpada para o pé do vizinho, o pé do outro. É lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o caminho do outro. Não. Luz para o meu caminho. E todo o corpo. A palavra de Deus nos fala de todo o corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, não é o Espírito Santo, é o nosso espírito, e todo o vosso espírito e alma, os nossos desejos, os nossos pensamentos, o nosso íntimo e o corpo sejam plenamente conservados, conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos olhado rapidamente, né, como a sabedoria está falando conosco. Olha para a minha palavra, olha para as minhas razões. Use o seu olho para olhar para a palavra de Deus, para buscar as riquezas espirituais e eternas em Cristo. Seu coração, no meio do seu coração, esteja cheio da palavra de Deus. Seus ouvidos sejam atentos para ouvir os ensinos da palavra de Deus, do Senhor, da sabedoria. Seus pés sejam guiados por essa palavra no seu caminho. E guarda isso tudo no coração. E que o vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo sejam conservados, guardados, plenamente conservados, guardados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E já estamos terminando, olha o versículo 24, o que é que nos diz? Do nosso Salvador, que é a verdade absoluta, é o Deus eterno, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E Paulo, ele, sentindo a fraqueza, como ele já falou nas cartas, falou aos Coríntios da fraqueza, e ele diz que o Senhor opera na fraqueza, porque quando nós achamos que somos alguma coisa, então o inimigo vem e nos derruba. Por isso, Paulo falou, irmãos, orai por nós. Orai por nós. Tem orado por nós? Lá na sua barraca, na sua casa? Para que a pressão do inimigo
sobre as nossas vidas e o nosso coração nesses dias seja afastado. Temos lembrado, irmãos, de orar uns pelos outros, pelo menos nesses dias aqui separados, tendo pensamentos elevados. Vamos deixar o celular, né? Vamos deixar as mensagens. Vamos deixar os pensamentos contrários à vontade de Deus. E vamos orar ao Senhor. Orar uns pelos outros. Orar pelas almas perdidas. Orar para que o povo de Deus tenha visão espiritual para servi-lo como ele merece. Que o Senhor abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém. Boa noite. Nós vamos ler alguns versículos em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora, no versículo 33, mesmo capítulo, versículo 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo,
mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Esse período, prezado ouvinte, amigo e amiga, ainda sem esperança, que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, será dedicado para a pregação do Evangelho. Nossa oração, nosso desejo é que o chamado de Deus para a salvação, feito a você pessoalmente, seja correspondido, seja atendido. Nesta noite você tome a decisão definitivamente de confiar no Senhor Jesus Cristo para ser perdoado, para ser justificado, para receber a vida eterna que ele mesmo prometeu a todo aquele que ouvisse e cresce na sua mensagem, na pregação do Evangelho. E nós vamos usar, prezado ouvinte, esse texto nesta noite, com a experiência desse homem que é identificado aqui pelo seu nome, Cornélio, desejando que a experiência dele, registrada na palavra de Deus, possa tocar o teu coração e você, nesta noite, venha experimentar o que ele experimentou naquele dia em que o Evangelho foi anunciado a ele e às pessoas próximas a ele. Prezado ouvinte, eu queria destacar aqui na tua companhia dois relacionamentos desse homem. O relacionamento dele no tocante a Deus e o relacionamento dele no tocante ao seu próximo. Esses dois relacionamentos são muito importantes, são fundamentais, prezado ouvinte. E a palavra de Deus registra aqui, nesse texto que fala da conversão desse homem, a palavra de Deus quis registrar esses dois importantes relacionamentos que Cornélio tinha. Em relação a Deus, ele era piedoso. Não era uma pessoa ímpia, era uma pessoa pia, era uma pessoa piedosa, era uma pessoa reverente. E lemos aqui também que era temente a Deus. Cornélio era piedoso, o relacionamento dele com Deus. Cornélio era temente a Deus. Cornélio temia a Deus. E esse capítulo nos diz também que ele de contínuo orava a Deus. Então continua falando do relacionamento dele com Deus, que ele procurava ter com Deus, de contínuo orava a Deus. E essa passagem nos ensina também que Cornélio era bem relacionado com o povo de Deus no versículo 22. Temente a Deus, piedoso, de contínuo orava a Deus e bem relacionado com o povo de Deus. O evangelho aqui, prezado ouvinte, fala também da maneira como ele se relacionava com o seu semelhante, com o seu próximo. Fazia muitas esmolas ao povo. Então, em relação a Deus, bem envolvido,
em relação ao próximo, bem relacionado com o seu próximo, olhando para as necessidades dos seus semelhantes e se identificando com essas necessidades, esmolando, dando esmola, contribuindo, sendo caridoso ao povo. Que coisa interessante, que coisa importante. Um relacionamento aparentemente equilibrado no tocante a Deus, esse relacionamento vertical. E em relação ao próximo, também aparentemente equilibrado. O que dizer desse homem? O que falar dele? O que falar para ele em relação às coisas espirituais? Nós temos aqui, prezado ouvinte, uma pessoa que o mundo diria assim: se esse homem não for salvo ainda, ninguém poderá ser. Como é que uma pessoa que tem esse temor a Deus, constantemente orando a Deus, piedoso, bem relacionado com o povo de Deus, como é que esse homem não pode encontrar favor diante de Deus por essas ações? Um mundo de pessoas necessitadas. E aqui nós temos um homem profundamente preocupado com as necessidades do próximo, do seu próximo e se identificando com essas necessidades. Como é que uma pessoa dessa não vai para o céu? Quer agradar a Deus, procura agradar a Deus, procura fazer o melhor para o seu próximo. Então a religião diria assim: se Cornélio não for salvo por essas coisas que ele está fazendo aqui, ninguém pode ser salvo. Ninguém pode entrar no céu. Ninguém vai entrar no céu. Esse homem é perfeito. Ele cumpre cabalmente a vontade de Deus. Ele merece o céu. Ele vai entrar no céu. Quem pode acusá-lo de que ele não teme a Deus? Quem pode acusá-lo de que ele não respeita e tem empatia pelo próximo? O próprio Evangelho está dizendo isso. Mas Deus tinha uma mensagem para esse homem. Gente boa, profundamente. Deus tinha uma mensagem para Cornélio. E Deus mesmo escolheu o pregador para anunciar a pregação a Cornélio. Manda gente lá na cidade de Jope. Lá tem um pregador. E ele vai pregar para você. Deus escolheu o pregador. E nós vemos aqui o texto que o pregador chegou à casa de Cornélio. E Deus escolheu a pregação que esse homem gentil precisava ouvir segundo Deus. Deus preparou a mensagem que esse homem precisava ouvir segundo a vontade de Deus. Pregador escolhido. Pregação escolhida. E essa escolha foi feita pelo próprio Deus. E agora Cornélio tinha diante de si o pregador que Deus escolheu. E a mensagem que Deus colocou na boca do pregador que Deus escolheu. E esse homem, cuja conduta é tão interessante, tão atraente, ouviria naquele dia a mensagem que Deus tinha para ele. Não tem erro. A mensagem não será errada. Foi o próprio Deus quem escolheu. Foi o próprio Deus quem colocou a mensagem na boca do pregador. Era exatamente aquilo
E esse homem gentil, esse homem temente, precisava ouvir. Não tinha erro, não foi uma mensagem errada. O próprio Deus escolheu. Então o pregador chega à casa de Cornélio, encontra parentes congregados ali, amigos íntimos, devidamente acomodados ali na casa de Cornélio. E agora, tendo diante de si o pregador que Deus escolheu para falar ao seu coração, Cornélio diz assim: estamos todos aqui na presença de Deus, o lugar é comum, como em qualquer outro lugar, mas o propósito é especial, o propósito é espiritual, o propósito é eterno, e nós estamos congregados aqui diante de Deus, na presença de Deus, para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Você reconhece, prezado ouvinte, amigo e amiga, ainda sem salvação, você reconhece a solenidade deste momento aqui, enquanto o evangelho está sendo pregado e todos nós estamos congregados aqui, bem acomodados, como lá? Você reconhece a semelhança de Cornélio, a solenidade deste momento? É um lugar comum como qualquer outro lugar. Mas a motivação aqui é eterna, é para as coisas eternas, em torno de coisas eternas, envolvidos com coisas da eternidade. Você reconhece, amiga e amigo, vocês reconhecem a solenidade deste momento nosso aqui? Você está pronto, prezado e prezado ouvinte, vocês estão prontos para ouvir tudo o que Deus tem para te falar através da pregação do Evangelho? Você está desarmado diante de Deus, como desarmado estava Cornélio? Estamos aqui prontos, abertos, desarmados, sem resistência. Queremos ouvir tudo, fale tudo. O que Deus colocou nos teus lábios, Pedro. O que Deus colocou no teu coração. E o que Deus tem a dizer, prezado ouvinte, a uma pessoa rigorosamente religiosa? O que Deus tem a dizer a essa pessoa? O que Deus tem a dizer a uma pessoa rigorosamente caridosa? Uma pessoa que agrada o seu próximo. Uma pessoa que procura agradar a Deus, se esforça para isso. O que Deus tem a dizer a uma pessoa assim, rigorosamente religiosa, rigorosamente caridosa? O que Deus tem a dizer a uma pessoa que adotou uma religião? O que Deus tem a dizer a uma pessoa que foi batizada naquela religião? O que Deus tem a dizer a uma pessoa que procura ter amizade e bom relacionamento com o povo de Deus, a igreja? O que Deus tem a dizer a uma pessoa que se preocupa com o próximo, ao ponto de abrir mão de recursos seus, para se identificar com a aflição do seu próximo? O que Deus tem a dizer a uma pessoa assim? As primeiras palavras, prezado ouvinte, do pregador, palavra de Deus, a esse homem, foram as seguintes: Deus não faz acepção de pessoas. Isso aqui é a essência do Evangelho. Isso aqui é a alma do Evangelho. Pense, prezado ouvinte,
uma pessoa religiosamente sem defeito, uma pessoa socialmente sem defeito, se põe ali, na presença de Deus, aberta para ouvir da boca que o servo escolheu, a mensagem que Deus escolheu. Ouve isso aqui: Deus não faz acepção de pessoas. Em relação, prezado ouvinte, à condição espiritual de qualquer e de todo ser humano, a condição espiritual é de pecaminosidade. Prezado ouvinte, aquilo que nós fazemos como resposta nossa ao assunto dos nossos pecados é insuficiente para a nossa salvação. Então, o Evangelho denuncia o nosso pecado, a nossa maldade. Ouvimos no período anterior sobre o nosso coração, enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, imprevisível. Quem o conhecerá? É um testemunho acerca de mim mesmo, prezado ouvinte. É um testemunho acerca de você mesmo, prezado ouvinte. O Evangelho denuncia o nosso pecado, a nossa maldade, as nossas transgressões. E quando nós ouvimos a pregação, tiramos rapidamente uma conclusão assim: eu preciso dar um jeito. Eu preciso procurar uma igreja. Eu preciso parar de fumar. Eu preciso parar de beber. Eu preciso parar de dançar. Eu preciso parar de frequentar alguns ambientes. Isso é uma resposta humana em relação à acusação que o Evangelho faz acerca da nossa maldade, do nosso pecado, das nossas transgressões. E você percebeu, você já percebeu, amiga e amigo, que a resposta que o ser humano dá, as acusações que o Evangelho faz aos nossos pecados, elas são insuficientes. Olha esse homem, piedoso, temente a Deus, de contínuo orava a Deus, bem relacionado com o povo de Deus, fazia muitas esmolas ao povo. E agora Deus pôs na boca daquele pregador esta mensagem: tudo isso que você fez e você faz pode te justificar como gente boa diante dos homens. Mas essas obras de justiça, essas obras da lei, essas obras da religião, do mérito, elas são incapazes de resolver a tua situação diante de Deus. Prezado ouvinte, a justiça de Deus que se revela no Evangelho, ela diz: as obras de justiça não podem perdoar o homem, aperfeiçoar o homem, justificar o homem, salvar o homem. Então, prezado ouvinte, tudo o que você fizer procurando dar uma resposta às acusações que o Evangelho faz sobre os teus pecados, as consequências, a condenação, tudo que você fizer será insuficiente para atender às demandas, às exigências que a justiça de Deus faz para que você seja livre, para que você seja inocentado diante de Deus. É insuficiente. Olha a experiência desse homem. Fazia de tudo. E agora, ouvindo o Evangelho, Deus diz para ele: não existe diferença entre você e os outros. O mensageiro angelical disse para esse homem: vai lá na cidade tal, chama o pregador, e ele vai anunciar palavras pelas quais você será
salvo. Cornélio, apesar da tua religiosidade, você não está salvo. Apesar da tua empatia, filantropia, esse interesse pelo próximo, você está perdido, Cornélio. Deus tem uma mensagem para você, Cornélio. E agora a mensagem está sendo as primeiras palavras da pregação. Deus não faz acepção de pessoas. Cornélio continuava um homem perdido, sem esperança, sem salvação, sem vida eterna, apesar de tudo o que fazia. E quem sabe nós estamos falando com outros Cornélios aqui, amigas e amigos. Tem ouvido o evangelho, tem sentido como verdadeiras as acusações que o evangelho faz, da gravidade do pecado, a maldade do pecado, as consequências do pecado, a condenação do pecado. E quem sabe estamos falando com pessoas que têm se esforçado. Eu vou buscar a companhia dos crentes, e tem feito isso. Eu vou orar, eu vou temer a Deus, eu vou ajudar o próximo, mas continua sem esperança, convivendo com temores, com acusações da consciência, e nada dessas coisas tem adiantado. E você continua apavorada, amedrontada, como que caçada pela justiça divina. E você faz uma coisa e você faz outra. E esse peso só vai aumentando. E o aperto só vai se aproximando e te arrochando. Quem sabe estamos falando com pessoas assim aqui? E nesta noite o Evangelho está te dizendo, qualquer resposta que você der para tentar resolver o assunto dos teus pecados, qualquer resposta será insuficiente. Você continuará convivendo com a culpa. Você continuará temendo a condenação da justiça de Deus. Você continuará sem esperança, com medo da vinda do Senhor, com medo da perdição eterna, do lago de fogo. E pela experiência desse homem, Deus está te dizendo, você tem feito tanta coisa e continua apavorado, apavorada. É porque a tua resposta é insuficiente para resolver a questão dos teus pecados. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E no verso seguinte, prezado ouvinte, temos o diagnóstico do próprio Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E isso se aplica a Cornélio. E isso se aplica a você que ainda não confiou no Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não há. E nada que ele venha fazer no sentido de agradar a Deus vai resolver isso, vai mudar isso. Não há. Romanos 3:10. Séculos depois de Eclesiastes 7:20. Não há justo nem sequer um. Deus não mudou nada. Santo, santo, santo. O pecador não mudou nada. Não há justo, nem sequer um. Romanos 3:23, todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Destituídos, empobrecidos, rebaixados, inferiorizados da glória de Deus. Cristo morreu sendo nós ainda fracos, porque o pecado nos inferiorizou.
A proposta da serpente foi: você será semelhante ao Altíssimo. Mas ela não tem compromisso com o que ela fala. E o homem se tornou uma criatura caída, enfraquecida, diminuída, rebaixada. Todos pecaram e estão rebaixados em relação à glória de Deus. E prezado ouvinte, Romanos 3,19, dirigido especificamente aos religiosos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Pedro tinha como verdade o fato de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele está olhando para aquele auditório, Cornélio, os seus parentes, os seus amigos íntimos, a sua família. E Pedro está dizendo: Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo também fora convencido dessa verdade. Ele escreveu assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa palavra é digna de toda aceitação. E eu sou o principal de todos eles. Prezado ouvinte, Deus já salvou. Ele permitiu que isso fosse escrito. Paulo, o principal dos pecadores. E por isso nós afirmamos: Deus já salvou o pior dos pecadores. E esse homem que fora religioso foi desarmado. E a graça de Deus, como uma represa, se abriu e abundou sobre a vida desse homem. Ele agora está dizendo: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E pode ser que o amigo e a amiga não possam dizer isso ainda, fazer essa afirmação, porque ainda tem confiado nas obras da sua justiça, justiça própria, procurando agradar a Deus de alguma forma, procurando ajudar ao próximo de alguma forma. Tem confiado nisso. Tem respondido por conta própria às acusações que o Evangelho faz. Prezado ouvinte, isso é insuficiente. Mas o texto aqui apresenta a resposta de Deus para as nossas necessidades, para suprir as nossas necessidades, para nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para tirar-nos do lugar de condenação e nos colocar no lugar de absolvição, de perdão. A resposta de Deus. E a resposta de Deus, prezado ouvinte, para a minha salvação. A resposta de Deus para a tua salvação é o Cristo crucificado. É o Cristo crucificado. A pregação que Pedro faz aqui é a mesma que ele fez em Atos 2. A pregação, prezado ouvinte, do Evangelho é a mesma. É a mesma. Ele fala aqui da perfeição do Senhor Jesus Cristo, a perfeição do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus conhecido antes da fundação do mundo. Então ele vai falar aqui do Cordeiro perfeito de Deus, que foi ungido com o Espírito Santo e com poder, que andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Pedro faz a apresentação do Cristo perfeito. Ele já havia falado isso em Atos capítulo 2, Jesus, varão aprovado por Deus. E ele está dizendo a mesma coisa aqui, Jesus, varão aprovado por Deus. Como Deus ungiu a Jesus
destacando a sua humanidade, o homem Jesus. Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo e revelado no fim do mundo, como resposta divina para a minha salvação, para a tua salvação, para o meu perdão, para o teu perdão, para o desfrute da vida eterna. Cristo é a resposta de Deus para a tua salvação. Depois de destacar a perfeição dele, Pedro fala da sua morte, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. O Cristo crucificado. Pedro, em Atos 3, diz que todos os profetas, quando abriram a boca, disseram: o Messias precisa morrer. O Messias, então, aparece encarnado no Novo Testamento. E o próprio Messias pregando: eu preciso morrer. A minha alma está angustiada até a morte. Ele disse, que João escreveu. E o que eu vou dizer? Pai, livra-me desta hora. Mas foi justamente para essa hora que eu vim. E esse homem perfeito, aprovado por Deus, foi desaprovado pelos homens, rejeitado pelos homens, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Morreu por causa das nossas transgressões. Segundo Romanos capítulo 4, versículo 25, primeira parte. Versículo 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Prezado ouvinte, nós estamos ouvindo aqui o testemunho de alguém que viu isso. Pedro viu o Cristo ressuscitado. Deus o ressuscitou. E nós vimos o Cristo que entrou na morte, mas não poderia ser retido na morte, nos domínios da morte, na ânsia da morte, ressuscitou. E nós o vimos ressuscitado. Cristo morto, Cristo ressuscitado, Cristo exaltado, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. O homem perfeito morreu, o homem perfeito foi ressuscitado, o homem perfeito foi exaltado. E agora está dizendo para Pedro, para dizer a Cornélio, e a todos os ouvintes do Evangelho, esse que hoje quer salvar, ele foi constituído juiz de vivos e de mortos. Prezado ouvinte, se nesta noite você rejeitar a resposta de Deus para a tua salvação, se escondendo por entre as árvores do jardim, fugindo da presença, do convite, do amor desse Salvador, um dia você será sugado irresistivelmente à presença dele. E ali ele vai te dar a sentença, a tua sentença, a medida da tua sentença. Não creu, por isso se perdeu. Havia salvação, havia perdão, havia justificação, mas não quis, se perdeu porque permaneceu duro, insensível, indiferente em relação à pregação do Evangelho, que apresenta o Cristo crucificado como o único meio de salvação do pecador. 43. Hoje ele é mediador. Dele todos os profetas, mais uma vez, todos os profetas dão testemunho que por meio de seu nome, todo aquele que crê, nele crê, recebe remissão de pecados.
Você que tem convivido com as acusações dos teus pecados, o peso dos teus pecados, os teus medos, os teus temores, a tua aflição, a tua angústia, hoje está sendo apresentado a você pela pregação do Evangelho. A mensagem que Deus colocou na boca de Pedro, o mediador. Tudo que você fez e tem feito tem sido insuficiente. Você continua uma pessoa aflita, cansada, exausta. Mas hoje o Evangelho te apresenta um mediador. Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A resposta divina é efetiva. A resposta divina é eficiente. As tuas obras são insuficientes. Mas por um só ato de justiça, a morte do Senhor Jesus Cristo, a punição que ele recebeu ali no meu e no teu lugar, agradou a justiça de Deus. E agora o Deus justo, ele tem toda a liberdade, sem comprometer a si mesmo e a sua justiça, de te dar perdão, de te dar salvação. Porque o preço que precisava ser pago, o meu preço, o teu preço, o Senhor Jesus Cristo pagou quando ele morreu naquela cruz. Todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que crê, jovens, filhos de crentes, filhos de não crentes, adultos, idosos, homens, mulheres, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Você não quer se ver livre das tuas aflições, das ameaças, da condenação eterna por causa dos teus pecados? Você pode ser perdoado, você pode ser justificado, você pode ser inocentado, aceitando a resposta de Deus, que foi dada para te salvar, para te perdoar, para te livrar do inferno, para te livrar da condenação. Mas você precisa confiar nele, você precisa descansar nele, você precisa se desarmar da religião, da caridade e confiar tão somente no Senhor Jesus Cristo. Fazendo isso, depois gostaríamos de ouvir você dizer, realmente, acabaram as acusações. Estou tranquilo, estou em paz, fui reconciliado com o meu Criador por causa do Senhor Jesus Cristo. Faça isso e viverás. Amém.